Encontraram, irmãos? No finalzinho, não é bem no final, mas quase. Depois de Coríntios, vai andando um pouquinho, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar-se. Irmãos, como já foi mencionado, esse é o primeiro ano que nós estamos existindo como igreja Vida e Pastos aqui em Sumaré, São Paulo. E eu quero compartilhar rapidamente, porque a mensagem é demorada, mas nós temos muitas atividades ainda. E eu quero pontuar aqui 9 características de uma igreja verdadeira. Então o tema da mensagem é o perfil da igreja de Cristo. E a igreja de Tessalônica, ela foi fundada no ano de 315 a.C. E foram pelos macedônios. E essa igreja era uma igreja próspera. Ela tinha o privilégio, lá na sua região, de ter um porto. E o atual nome é de Tessalônica é Salônica, e fica na Grécia. Dito isso, a igreja verdadeira, ela tem como cabeça e modelo Jesus Cristo. E os Tessalonicenses, eles receberam e viviam o Evangelho do reino de Deus. Eles receberam e viviam o Evangelho do reino de Deus. Então, como eles receberam a palavra de Deus e passaram a viver esta palavra, o Evangelho, que o Evangelho significa boas novas, eles passaram a ser referência de Deus, como igreja de Deus aqui na terra. Então, irmãos, isso fazia com que o apóstolo Paulo rendesse graças e louvores ao Senhor nosso Deus pela existência dessa igreja. Então, irmãos, isso é extraordinário. E no decorrer da leitura desse capítulo 1 de Tessalonicenses, nós podemos aqui encontrarmos algumas características fortíssimas de uma igreja verdadeira, que vive o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês aqui a primeira característica, é que ela é uma igreja cheia de fé. Amém, Senhor. Quando nós lemos o versículo 3, aqui a palavra de Deus está dizendo assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então essa igreja era uma igreja cheia de fé, e a fé dessa igreja estava crescendo cada vez mais. Amém.
Então uma igreja que é cheia de fé, ela não recua, ela avança, ela marcha. Isso não significa dizer que ela não enfrente obstáculos. Enfrenta sim. A nossa vida, ela é feita de obstáculos. Quando você enfrenta, você vence uma etapa, você tenta respirar e fala assim: que legal, agora eu estou tranquilo. Aí vem outra situação. Porque a nossa vida, ela é feita de ciclos. Quando você vence um ciclo, você entra em outro ciclo. Isso significa o quê? Que você não pode ser frouxo, que você não pode ser covarde, que você não pode aceitar estar para baixo. Você tem que estar para cima, porque quem anda por fé não anda por vista. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nele. E você foi chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus. Primeiro, o grande chamado é para a salvação. E só há salvação se há arrependimento. E só há salvação se há conversão verdadeira. E na conversão verdadeira há mudança, há transformação. E a glória de Jesus passa a refletir nas nossas vidas. Então a glória de Deus está refletindo na igreja dos Tessalonicenses. Amém? E eles eram referência de Deus. A segunda característica é que essa igreja é uma igreja cheia de amor. Amor, que amor é esse? Amor de uns para com os outros. Então, quando nós continuamos lendo aqui o versículo 3, além de eles estarem crescendo na fé, o apóstolo Paulo vai dizer pelo Espírito Santo que também essa igreja crescia no amor de uns para com os outros. Amém. Irmãos, entenda isso. A igreja não existe para fazer julgamentos. A igreja é um lugar de acolhimento. Quem irá fazer a transformação do ser humano chama-se Espírito Santo. Então você pode chegar aqui rasgado, você pode chegar maltrapilho. Você vê que uns dias atrás, aqui no culto, o camarada entrou num carrinho de feira, o cachorro sangrando, e sentou aqui na frente para pedir oração. E sujou tudo ali de sangue. E nós recebemos ele, recebemos o cachorro, e parece que viu a galinha também, né? Mas já estava pronta na panela. Você entende? Então quem faz a transformação é o Espírito Santo, quando a pessoa dá lugar a Deus. Quando a pessoa não dá lugar a Deus, nem Deus pode fazer nada. Não faz, porque Deus deu um livre-arbítrio para ele. Então isso significa o quê? Que a gente não pode ficar insistindo com uma coisa que não quer nem compromisso com Deus. Agora, uma igreja que tem fé, está cheia de fé, está cheia do amor de um para com os outros, ela não desiste. Ela não vê aquela pessoa como um bandido, como uma prostituta, como um mendigo, como um viciado, como um drogado, como um largado na rua. Ela vê aquela vida com os olhos de Jesus. Quais são os olhos de Jesus? Os olhos da mudança, da transformação. Agora, a questão toda é: estamos dispostos a pagar o preço por isso? Você está entendendo? É trabalho, mas é uma vida. Então essa igreja, ela estava cheia do amor de uns para com os outros. E o amor de um para com o outro faz o quê? Nós estendemos a mão, independente da situação que a pessoa esteja passando ou atravessando. Uma coisa é nós acolhermos as pessoas e abraçá-las.
Outra coisa é nós concordarmos com o pecado delas. Irmãos, estão entendendo? Então a igreja, ela existe para acolher, para amar, para abraçar, para ajudar. Porém, não submete à sujeira, ao pecado. Porque a igreja foi chamada para ser santa. A igreja foi chamada para ser alva. A igreja foi chamada para ser imitadora de Cristo. E prosseguindo, irmãos, a terceira característica dessa igreja verdadeira é que é uma igreja que glorifica a Deus com o seu testemunho. Aleluia. Aí quando nós chegamos no versículo 4 desse capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo faz uma referência: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então essa a igreja verdadeira, o seu testemunho glorifica a Deus. Então aonde o apóstolo Paulo ia, ele testemunhava a respeito da igreja de Tessalônica, que era uma igreja que glorificava ao Senhor. Amém? Amém. E mais, irmãos, prosseguindo, quarta característica dessa igreja verdadeira é uma igreja cheia de paciência. Irmãos, para que a gente quer paciência? Paciência é um fruto do Espírito. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Então paciência, ela tem que ser exercida no momento que alguém lhe agride, no momento que alguém diz um palavrão, no momento que alguém lhe desvaloriza, no momento que alguém vem de encontro a você, no momento que alguém discorda de você. A paciência é para ser exercida no momento que o indivíduo está agindo de forma ignorante, estúpido. Porque o que a palavra vai dizer para nós em Provérbios capítulo 15 é que a palavra branda desvia o furor. Então, quando a lei da física já diz que onde há uma ação, há uma reação. Isso a física confirma isso. Mas aquele que foi transformado por Jesus, ele não pode dizer bateu, levou. Até porque nós temos um advogado que chama-se Jesus Cristo. Então por isso que ele diz: quando levamos a pancada de uma face, devemos dar a outra face. Isso não significa dizer que nós temos que sermos pisoteados. Não significa dizer que quando nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor e temos paciência e não agimos com a nossa própria força, a força do nosso braço, o Senhor vai entrar com a sua justiça. Então essa igreja, ela tinha fruto do Espírito Santo, ela estava cheia de paciência. Então uma igreja verdadeira, ela tem fruto do Espírito Santo, e a paciência é um desses frutos. E quando nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai mostrar o que é fruto do Espírito. Vai falar que o fruto do Espírito é amor, é paciência, é bondade, é benignidade. E aí vai falar dos 9 frutos do Espírito. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui elogiando essa igreja, porque realmente ela estava vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E a quinta característica do perfil dessa igreja verdadeira é que é uma igreja que enfrenta as perseguições. Versículo ainda 4, a parte C desse versículo, está escrito assim: em todas vossas perseguições
em todas as vossas perseguições. Não era uma perseguição só. Essa igreja era perseguida. Por que ela era perseguida? Era perseguida pela filosofia grega, pelos gregos. É por isso que a Bíblia vai chamar de vã filosofia. Não, o apóstolo Paulo vai dizer: não decreto a vã filosofia. É uma falsa ciência. Porque a filosofia, ela nunca chega a lugar nenhum. O filósofo chega no lugar, ele está sempre inventando palavras. Palavras e palavras e palavras. E chega aonde? Sócrates, depois de toda a vida dele, toda a história dele, Sócrates diz no final da vida dele, diz o seguinte: tudo que eu sei consiste em que nada sei. O que é bom? Mas Jesus Cristo, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando nós vamos para isso, Mateus 11, 28, quando nós vamos para João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele diz que ele é o alfa e o ômega. Ele está dizendo: eu sou o início e eu sou o fim. Mas o filósofo não. O filósofo começa e não para e não tem solução. E além do mais, são adoradores de deuses. E quem são os deuses? Demônios. Então essa igreja era perseguida. Por quê? Porque tinha crido que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu para salvar o pecador arrependido. Veio, e essa igreja passou a crer que Jesus Cristo ressuscitou. Essa igreja cria que Jesus vai voltar para buscá-las, para nos buscar na igreja santa, pura, alma, vestes altos, vestes de justiça, atos de justiça. Então essa igreja era perseguida por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Eu sempre costumo dizer: você não precisa fazer inimigos. Só pelo fato de você ter uma aliança com Deus, no sangue de Jesus, feita no sangue de Jesus Cristo, você já passa a ter pessoas que lhe aborrecem, que lhe ignoram. Por quê? Porque você agora passou a ser luz. A igreja de Jesus é luz. Então a luz, onde chega, incomoda as trevas. Então vai ter gente se levantando contra você sem você ter feito nada. Como é que pode? Porque ela, quem está nas trevas, está servindo a Satanás, está servindo a demônios. Então vai ter perseguição. Só que o Senhor é o nosso juiz, é o nosso advogado, é o nosso rei. Ele vai nos dar a vitória. Amém? Então essa igreja foi perseguida, mas ela continuava na presença de Deus. Às vezes a pessoa, só por causa de uma palavrinha, de uma situaçãozinha, ela já quer largar de dizer: não sei mais o que fazer da minha vida. Jesus deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. Se você está enfrentando uma luta, uma perseguição, estando com Jesus, se você estiver sem Jesus, é dois reinos que existem: o reino de Deus e o reino das trevas. Ou a pessoa serve a um ou serve a outro, diretamente ou indiretamente. Então, o que é que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã? Permaneça fiel, persevere, honre ao Senhor Jesus, honre a sua palavra, porque chegará momento de glória na sua vida. O sexto ponto, a sexta característica aqui dessa pontuação é que a igreja verdadeira é uma igreja que suporta as aflições. Aí o apóstolo Paulo vai continuar elogiando pela paciência dessa igreja, pelas perseguições que ela venceu e vencia, e pelas aflições que ela suportava.
Então aquele que está em Cristo Jesus, ele suporta aflições. E Jesus disse: muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado em Cristo Jesus, aquele que está andando correto, passa por aflições. E não são poucas, são muitas. Por isso tem pessoas que falam: não entendo, eu passei para a igreja, passei a graça de Jesus e fazer a vontade de Deus, as coisas aumentaram, a luta aumentou. Por quê? Porque Satanás sabe que mandando aflições, mandando setas, vai fazer com que você desista de andar com Jesus, de fazer a vontade de Deus. Para que isso? Qual é o propósito de Satanás nisso? Agarrar a alma da pessoa e conduzir para o inferno. Independente se a pessoa crê ou não que existe, e aceita ou não que existe céu, inferno, é real. Vai chegar o momento da prestação de contas. Então, as aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Você já pensou, você está fazendo uma viagem, Deus colocar anjos para te guardar na ida e na volta? Que coisa maravilhosa. Eu viajei para o Nordeste, na Leoa, né? Nem pneu não teve problema. Que coisa linda, né? A bênção de Deus, a proteção do Senhor. Irmãos, e aí vamos para a 7ª característica. É uma igreja digna da graça e do reino de Deus. A igreja verdadeira é uma igreja digna da graça e do reino de Deus. Quando nós chegamos no versículo 5, está escrito assim, o apóstolo Paulo dizendo: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Então a igreja verdadeira, ela enfrenta perseguições, ela enfrenta aflições, e por ela ser obediente, temente, viver a palavra de Deus, ela é digna da graça e do reino de Deus. Amém? Então, irmãos, prosseguindo, eu falei que preciso andar rápido. Ainda a 8ª característica da igreja verdadeira, ela é uma igreja que o nome de Jesus, aliás, é uma igreja digna da sua vocação. Aí quando chegamos no versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim: por isso também rogamos sempre por vós. O apóstolo Paulo estava sempre orando por essa igreja, para que o nosso Deus nos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Então, irmãos, o que é a vocação? Deus chamou a humanidade para a salvação. Então nós somos chamados por Deus para salvação. Então quando a pessoa toma essa decisão, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, se converte de fato de verdadeiro, de fato de verdade, tem o seu nome escrito no livro da vida, ela agora precisa marchar na terra com fé, com fidelidade, com temor, em aliança com esse Deus. Então essa vocação é, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o nosso Deus nos faça digno da sua vocação, do chamado. Vocação quer dizer do chamado. Então nós somos chamados para a salvação eterna, e só há salvação em Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. E o apóstolo Paulo está elogiando esta igreja. E a 9ª característica, caminhando para a finalização já, é que essa é uma igreja que o nome de Jesus Cristo é glorificado nela e ela nele. Aleluia. Aleluia. Então a igreja verdadeira, o nome de Jesus Cristo é glorificado nela e ela nele.
Por isso que Jesus disse que nós somos um com o Pai. E nós passamos a ser um também com Jesus. Por isso que quando você chega em um ambiente, você que serve a Deus, que é temente a Deus, que honra a Deus, quando você chega, você não está chegando só. Jesus Cristo está chegando com você. Glória a Deus. Então quando você chega em determinado ambiente, por você estar cheio da presença de Deus, da glória de Deus, o que acontece? Aquele ambiente vai ficar sendo um ambiente de paz. Amém. A pessoa vai dizer, como é bom ter a sua presença aqui. E para concluir, irmãos, essa igreja, ao passar por tribulações, aflições e perseguições causadas pelos ímpios, então os ímpios perseguiam essa igreja, por ela ser uma igreja que adorava a Deus, que buscava a Deus, que servia a Deus, que tinha temor a Deus, que honrava a Deus, era perseguida, era odiada pelos ímpios. Mas tem um detalhe: na volta de Jesus Cristo, essa igreja receberá descanso eterno. Aleluia. Glória a Deus. E o que vai acontecer com os ímpios quando Jesus Cristo voltar? Os ímpios receberão condenação eterna. Ah, o senhor está fazendo julgamento? Eu não estou fazendo julgamento. É a palavra que determina, porque nós cremos na palavra. E Jesus próprio, quando esteve aqui na terra pregando, ele disse: eu não julgo vocês, mas já tem quem eu julgue. A palavra que eu tenho pregado para vocês, essa julgará. Agora preste atenção, para finalizarmos. Então, quando Jesus voltar, de fato, o versículo 6 vai dizer: de fato é justo diante de Deus que dê uma paga, em paga, tribulação aos que o atribularam. Então aqueles que estavam perseguindo Jesus, perseguindo a igreja, vai vir tribulação para eles, e descanso para aqueles que estão em aliança com Deus. Amém. Porque Deus é justo. Aí o versículo 7 continua: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar. Agora presta atenção a esse texto. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Olha, as pessoas estão pensando que quando Jesus vier, ele vai ver como ele virá como aquele bonequinho que está lá deitado, um bonequinho de barro lá deitado numa manjedoura, ou então aquele lá de cabeça baixa, todo ensanguentado, com a coroa de espina. Não. Essa foi a imagem que foi passada pelo pintor. Não, Jesus, quando se manifestar, ele vai manifestar com os seus anjos em poder e glória. Aí a Bíblia diz no versículo 8: com labareda de fogo. Aleluia. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Olha, presta atenção, você está me ouvindo. Tomando vingança, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense que nós estamos aqui passeando, estamos perdendo tempo. Não, aqui nós estamos debaixo de um comando de Deus, o Todo-Poderoso, que manda nos céus e na terra. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos dando sequência à igreja de Cristo aqui na terra, que vai chegar o momento que Jesus vai arrebatar essa igreja, levará para o céu. Então quando ele voltar, ele vai voltar em labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo, agora presta atenção, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 8. Entende? Então isso é muito sério. Não tem as pessoas aí hoje zombando de Jesus, zombando da igreja, né? Tem até pessoas aí que estão vivendo uma vida
completamente promíscua, uma vida terrível do pecado, e querendo fazer acordo com Deus. Tem vídeo aí gravado. Então eu vou fazer um acordo com o Senhor. Se o Senhor não me mandar para o inferno, eu vou ser uma pessoa boa aqui na terra e fazer tudo o que o Senhor quiser. Não funciona não. Vai ter julgamento da parte do Senhor. E Jesus, quando voltar, não voltará. Ora, os mísseis dos Estados Unidos, da potência mundial, não irá atingir. Os mísseis da Rússia não irão atingir Jesus. Ele virá com poder e glória, com seus anjos poderosos. E aí toma a sua igreja e o leva para a sua glória. Então vale a pena servir ao Senhor Jesus. Honre ao Senhor Jesus. Ame o Senhor Jesus. Viva com o Senhor Jesus, independente das circunstâncias. E outra coisa, Ele é um amigo bem presente. Quando você está lá dentro do seu quarto, sozinho, sozinha, ninguém está lhe vendo, mas se você falar assim: Jesus, fale comigo agora, Ele fala. Espírito Santo, me ajude aqui agora. Ele vem e lhe ajuda. E você derrama suas lágrimas e chora. Uma pessoa eu entrei em contato com uma pessoa, ela disse: olha, eu só consigo chorar agora e fazer o seguinte: você está tomando bastante água? Perguntei para ele, o missionário. Você está tomando bastante água? Pronto, então precisa derramar água. Lágrimas, essas lágrimas você está derramando aos pés de Jesus, ela vai se transformar em vitória, em glória para a sua vida, irmãos. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça e seja essa igreja verdadeira. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Iremos agora para a parte da segunda.